nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira, educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira, educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol, estou curtindo o som da educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora. A educadora, o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. Educadora. A partir de agora, informação e opinião em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Oferecimento: Despachante Novo Mundo, Luiz Pântano 578, Novo Mundo, 3442-8027. Meio-dia, 47 minutos. Hoje, segunda-feira, 19 de março de 2018. Boa tarde. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Educadora Meio-Dia. Boa tarde, Nani. Seja bem-vinda a mais uma edição do Educadora Meio-Dia. Hoje tem sessão da Câmara. Tenho a impressão que um dos temas a repercutir será exatamente a entrevista do prefeito à Gazeta de Limeira, a repórter Renata Reis. Tudo bem, Caio? Boa tarde. Bom, primeiramente, parabenizar a minha grande amiga Renata. Que entrevista, hein, Caio? Que gancho legal que a Gazeta puxou. Legal, tô falando jornalisticamente, porque é assim, o bom jornalista sabe... como é que funciona, né, Caio? Você vai numa entrevista com o prefeito, a Renata bem explicou. Você passa umas 2 horas lá, o prefeito falando, porque ali, né, você pode fazer perguntas espinhosas, mas assim... No caso do impresso, eu estou dizendo, não está ao vivo, né? Então, ele tenha talvez um conforto maior ali, porque está na sala dele. Enfim, e aí depois o jornalista tem que ir para a redação e compilar aquilo, né? E a Renata, então... pegou Mas essa... é bom dizer que a entrevista é gravada, Sim, né? Então, tudo que o prefeito falou está Exatamente. gravado. E aí a Renata pegou esse lance, você vê que ela faz até outras perguntas em relação quando o Mário fala posso falar, essa besteira, né, de percepção. Gente, da onde que o Mário tirou isso, o Caio? Olha, a gente conhece um pouco da prefeitura e as pessoas que estão com o Mário, mas... Isso não me lembra uma linguagem do Pérez? De dados, não, certamente. O Pérez, não é? O Pérez explicou que a pesquisa para o prefeito. Catedrático, enfim, doutrinador, enfim, da aula e... Ex-professor, né? Então... Não sei se atualmente segue dando aulas, né? Acho que não, né? Deve estar somente na prefeitura. Da vida deu aulas. Então, parabéns a Renata, ao Rafael Sereno também, enfim, né? Conduziram muito bem a edição em relação a isso. E o gancho da matéria é esse, o prefeito gostou ou não. Ele fala uma barbaridade dessa, entendeu? Sabe? Então, é a oportunidade que o prefeito tem de poder explicar, de poder falar sobre o seu governo. Aí ele diz que as pessoas não estão entendendo
a gestão. Foi isso que ele quis dizer, né? E a sacada do Beto Lucato, a sacada do Beto é a sacada da redação da Gazeta. Está aqui, estou mostrando de novo, fato e versão, ontem com o prefeito de Limeira, que diz o seguinte: percepção ruim está no inconsciente das pessoas. É difícil, olha, Caio, parece que ele chama a população de tonta, hein? é difícil até de entender, né, Tayla Ramos? Eu vou, enquanto você fala, divide a tela, por favor. Wesley, enquanto você fala, eu mostro aqui na minha câmera, para quem nos ouve e vê, estamos ao vivo no rádio, no AM 1020, no Facebook da Educadora, no YouTube da Educadora, educadora.tv, nos aplicativos, no portal educadora.am, mas a percepção ruim está no inconsciente, diz o prefeito. Tayla, boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Nani. Boa tarde a todos. Olha, eu acho o seguinte, de fato existe uma percepção ruim no inconsciente em relação à política. A gente vê que o brasileiro está muito desacreditado, está muito desanimado em relação à política e aos políticos. E já atribui um valor negativo a isso. Agora, dizer que a percepção ruim em relação à saúde de Limeira é algo que está no coletivo, no inconsciente coletivo, aliás, é uma grande mentira. Além de uma besteira, é uma grande mentira. Basta a gente abrir o telefone aqui 5 minutos e a gente vai receber uma série de reclamações. Aliás, o Ivan fez isso e a gente viu o resultado. As pessoas Vocês me vão permitem ligar... fazer novamente? Claro. Só pelo WhatsApp, mensagens de texto ou voz, 992225124. Eu me repito aqui, mas é muito importante que você participe. Você que esteja consciente e não inconsciente, que dê uma resposta que não venha do seu inconsciente, que venha do seu coração, da sua cabeça e do seu coração, 992225124. O prefeito disse ontem à Gazeta que a saúde está, ó, chuchu beleza. As pesquisas mostram isso, né? Chuchu beleza, que os índices de aprovação variam de 66% a 81%. Tá, ó, daqui, ó. Tá um brinco, né? Tá um brinco, tá chuchu beleza. Que o problema é a percepção ruim que está no inconsciente das pessoas. Você concorda com a afirmação do prefeito, sim ou não? Pode mandar mensagem de texto ou voz pelo WhatsApp da Educadora, 992225124. Participe do programa e torne o programa muito melhor com a sua participação. Mas é difícil realmente entender o que ele quis dizer e, quem sabe até, se ele acredita nisso, né? Percepção ruim que está no inconsciente. Eu acho que ele inconsciente de quem não usa ainda, que é uma afirmação que, olha, desculpe, só fala mal quem não usa. Porque quem usa fala também não bem. aprova. Quem usa fala bem, né? Pois é, eu posso dar um relato pessoal. Eu precisei usar há pouco tempo, tenho familiares que usam o sistema público de saúde. A gente vai na farmácia municipal, às vezes, retirar algum remédio, não tem. Nunca tem, não tem previsão de quando vai chegar. E estive recentemente na farmácia da saúde mental para retirar um medicamento para um familiar meu. Cheguei lá, não havia o medicamento, a funcionária não sabia quando vai chegar, não tem previsão. E havia ali muitas pessoas e muitos idosos, principalmente com senha, esperando horas e horas para chegar no balcão e ouvir isso. Olha, não tem medicamento, não tem previsão, não tem prazo. Então, assim, é um absurdo ouvir isso, que quem usa aprova. Eu uso, não aprovo, e conheço muitas pessoas que usam também e não aprovam, Caio. Participe do programa, por favor. Nos ajude a conduzir o programa. Para você, a saúde tá chuchu beleza, como disse o prefeito, ou não? A saúde tá boa ou não? A saúde pública, me refiro à saúde pública, não aos hospitais particulares. A saúde vai bem, na sua opinião? Sim ou não? Tá tudo bem na saúde pública? 992225124. 12h53. Esse tema deve ser abordado pelos vereadores hoje na Câmara Municipal. Com certeza, viu, Caio? Alguns vereadores já comentaram comigo sobre isso e realmente a saúde tem sido tema praticamente a quase todas as sessões. Porque, o Caio, você imagina, se a gente aqui da rádio recebe reclamações todos os dias sobre falta de remédio, sobre problemas em unidades de saúde, você imagina a demanda que chega até o vereador. E isso acontece mesmo, né? E o vereador tem que atender. Se a gente fizer um levantamento aí dos requerimentos, os vereadores sempre estão questionando sobre isso. Então, realmente, a entrevista da Renata Reis vai render muito hoje na sessão da Câmara. A Ana Cleia diz o seguinte: boa tarde, eu sou a Ana do Rubi. Meu filho está esperando uma cirurgia de joelho. Tem 90 pessoas na frente dele. Vai esperar um bocado. E a percepção dela é ruim, né? O problema está na percepção dela. No inconsciente dela. A percepção ruim está no inconsciente dela. Não, prefeito. Ela está sentindo na pele, prefeito. Por isso que ela avalia mal. Porque ela está sentindo na pele.
Meio-dia, 54 minutos. Nós vamos conversar agora com o vereador Cleiton Silva. O assunto é outro, mas vamos continuar observando a questão da saúde pública. Não sem antes repetir o pensamento aqui da Márcia Campos, nunca esteve boa a saúde, independente do prefeito ou de outros prefeitos, do atual ou de outros. Márcia, a saúde pública realmente nunca foi uma maravilha. Mas o prefeito atual está dizendo que é uma maravilha. Que o problema é na percepção das pessoas. Então, o transporte coletivo nunca foi lá essas coisas e continua ruim. Não melhorou. A saúde pública nunca foi lá essas coisas e não melhorou. Nós não podemos ficar apontando para o passado. O passado é passado. Por exemplo, o Paulo Radich é um retrato na parede. O Zovico é um retrato na parede. O Silvio Félix é um retrato na parede. E as urnas já deram um recado em relação a isso, né? Este é o prefeito de agora. Ele é quem tem de resolver as questões. Melhorar o que precisa ser melhorado e corrigir o que está ruim, né? Porque senão a gente fica se prendendo. Mas não era bom. Nunca foi bom. E continua ruim. Mas vamos falar com o vereador Cleiton Silva agora, Taila. Exato, Caio. O assunto agora é a reforma administrativa que foi anunciada pela Prefeitura no final do ano passado e foi realizada em janeiro para corte de cargos comissionados. Em janeiro, os comissionados foram exonerados e recontratados com novos cargos, que na verdade muitos deles correspondiam à mesma função, mas para fazer uma reforma, uma adequação que foi anunciada pelo Mário para reduzir esses funcionários. E agora o vereador... Me permita te interromper, porque a Márcia Campos, ela insiste aqui, ela deve ser da turma do Mário Botion. Não tem problema, Márcia, a gente reproduz aqui o seu pensamento. Há quanto tempo ele está no governo? Ele está no governo há 15 meses, está caminhando para 1 ano e meio. Quer dizer, você sabe disso, né? Você faz essa pergunta para tentar justificar a incompetência do Mário Botion. Não tem problema nenhum. Se para você esse pouco tempo é razoável para justificar a incompetência do prefeito e a má gestão, pode ficar com a sua opinião. Tem todo o nosso respeito à sua opinião. Mas ele está prefeito há questão de 15 meses. Agora vamos falar com o Cleiton. Então, Caio, retomando, então, o vereador Cleiton fez um questionamento à Prefeitura, enviou um ofício perguntando qual foi essa redução de funcionários comissionados após essa reforma administrativa da Prefeitura. E um ofício que foi enviado, então, ao gabinete pelo Edson Moreno Gil, que é o chefe de gabinete do Mário, informou o seguinte, que após a reforma houve uma redução de 5 cargos, apenas de dezembro para janeiro, e mesmo com a redução de 5 cargos, agora a Prefeitura gasta mais com a folha de pagamento do que gastava antes da reforma. Cerca aí de 15 mil reais a mais foram gastos em janeiro, quando houve esse corte de funcionários. Já aproveito e dou boa tarde, então, ao vereador Cleiton Silva e pergunto, Cleiton, como você analisa esse resultado que foi enviado, então, ao seu gabinete? Boa tarde. Boa tarde, Taila. Boa tarde, Caio, Nani e todos os ouvintes aí da Rádio Educadora. Infelizmente, eu não vejo com bons olhos, porque está onerando mais ainda o Executivo. Você falou aí que são 15 mil a mais por mês. Se a gente for colocar no ano, são 180 mil reais a mais. Quer dizer, houve essa reformulação, houve essa reestruturação, aonde nós pensamos que ia ser para melhor e aumentou o gasto do Executivo. Vocês estão falando aí de saúde. Aí fica a minha pergunta quanto vereador. Será que esses 15 mil ou 180 mil no ano não poderia ser investido na saúde? Não poderia ser feito exames? Está faltando exame para a população. Então, um questionamento meu, diminuiu 5 cargos, que para mim, 5 cargos são poucos mediante a promessa que o prefeito fez que iria diminuir pela metade. E ainda vai aumentar o erário. É complicado receber essa resposta, recebo com indignação e vou fazer mais questionamentos ao prefeito. A gente detalhar esses dados que foram enviados, então, ao seu gabinete. Em dezembro, a Prefeitura tinha 353 comissionados e gastava aí em torno de 1.600.000 reais com esses funcionários. E aí, em janeiro, depois dessa reestruturação, que seria em tese para diminuir os gastos, a Prefeitura tem, então, 348 comissionados e gastou quase 15 mil reais a mais com a folha de pagamento. A gente fez as contas aqui, 14.882 reais a mais gastos, então, em janeiro, após essa redução. Dá para entender como que se reduz funcionário e gasta-se mais, então, com a folha de pagamento? Taila, só fazendo um adendo também com o Cleiton, lembrando que essa reestruturação administrativa, né, vereador?
ela ampliou as gratificações. Exatamente. Não é? Então, talvez esse bônus, né, essa conta que não bate, porque se cai comissionado, o gasto tinha que cair também. Agora, esses 15 Tem mil a exemplos, mais... Por exemplo, o atual motorista do prefeito, que era um motorista do Silvio Félix, o salário dele subiu de 3 para 5 mil reais. O facebookeiro que cuida do 156, o salário dele também subiu. Então, esses cargos com gratificação... Aliás, eu não sei qual é a maneira certa de dizer, que é cargos em gratificação ou com gratificação? Ou cargos gratificados? Ele tem... Então, na verdade, é assim, ele tem o cargo que tem um valor X, só que aí ele recebe uma gratificação. Sim. É um bônus a mais que vem Por nos vencimentos. né? É. Provavelmente ou por porque, desempenho. exato, ou porque de repente ele foi deslocado para um outro setor, está fazendo um outro tipo de serviço. É mais ou menos isso, né, Cleiton? Mas então, o que não dá para entender, o Tyler e o Caio também, é que aumentou o gasto. Fala que é uma reformulação, fala que é uma reestruturação para melhoria. Aonde está melhorando, sendo que está tirando do dinheiro do imposto do povo? Está tirando dos exames que poderiam serem pagos para serem feitos na rede pública. E aí depois vem essa semana, como vocês estão debatendo aí, dizendo que está ótimo o sistema de saúde, sendo que comissionado agora ganha mais. Diminuiu, tudo bem, diminuiu 5, ótimo, mas aumentou 15 mil reais. E eu lembro no começo do ano, quando vocês conversaram aí, estavam debatendo aí sobre esse assunto, que eu levantei também, que teve uma mudança de aumento de alguns cargos, que você falou do motorista, aumentou. Chegou aqui para a gente, os vereadores, dizendo, não, aumentou R$200, R$300 por conta da nomenclatura. No montante, vai dar uma média aí, por ano, 180 mil. Será que 180 mil não dava para investir na saúde? Nos exames especificamente que está faltando, o qual eu estou cobrando o executivo, está faltando médico, não tem oftalmologista. E eu recebi uma informação nesse final de semana, no domingo, que de novo vou cobrar o executivo. Já cobrei uma vez, falei isso em plenário e vou falar de novo hoje. Lá no Hospital da Criança, quando o médico sai de noite para o horário de janta, não fica outro médico. Uma mãe ficou esperando 3 horas o médico voltar do horário de janta, de sábado para domingo. Então são esses valores que a gente questiona. Quer dizer, vem aqui para a gente um projeto. A casa aprova, falando que vai melhorar, vai reestruturar para melhorar, e está onerando quem? A população, quem paga o imposto. É isso que eu fico indignado. Muito bem, conversamos então com o vereador Cleiton Silva sobre esse levantamento então dos cargos comissionados da Prefeitura. Cleiton, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Tayla. Obrigado, Caio, Nani, e sempre que precisar, estou à disposição. 1h02. Eu tenho mais uma dúvida com relação aos cargos criados e aos cargos ocupados, né? Porque falava-se muito que o Paulo Radich tinha 500 cargos, na verdade eram cargos criados, nem todos ocupados. Quando o Paulo Radich deixou o governo, ele deixou o governo com mais de 300 cargos comissionados, até porque passou o facão antes no final do ano, né? Eleição. Sim. Antes não, depois da eleição, depois que ele perdeu a eleição, a reeleição. Mas eu sempre fico em dúvida, né? Quando falavam em 500, não era exatamente 500. 500 era o número de cargos criados, não necessariamente ocupados. Exato. Agora, o fato é que o Mário disse que trabalharia com 250, né? Pela fala dele próprio, pouco mais, pouco menos. E tem 100 a mais do que isso. E gastando mais dinheiro do que era gasto antes. Então é mais uma promessa de campanha que o prefeito não cumpre. Pois é, Caio, hoje são 348 comissionados, realmente quase 100 a mais aí do que foi anunciado na campanha dele, que ele teria durante a gestão, e não dá para entender, porque são 5 pessoas que foram exoneradas, mas certamente as que ficaram, acumularam alguma função, estão ganhando gratificação com isso, então na prática não é uma reforma, né? Uma reforma seria conseguir reduzir funções com a prefeitura funcionando da mesma forma, sem ter nenhum prejuízo nos serviços, e não é o que aconteceu, de acordo com os dados aqui. Eles demitiram pessoas, mas essas funções estão em outros cargos e outras pessoas que continuam lá ganham mais por isso. 1h04, ainda no Facebook da Educadora, ainda a Márcia Campos, para concluir a opinião dela aqui, ela diz que votou no Mário Botion e que acredita nele e acha que as pressões são precipitadas. O Marcos Roberto Prado da Silva diz que, infelizmente, eles sempre conseguem dar uma enrolada na população, saem da realidade do nosso Brasil a respeito da saúde pública, cobra ao prefeito para que ele vá aos postos de saúde
e aí tire as suas conclusões. WhatsApp da educadora, boa tarde. Onde é que a saúde pública tá boa? Fiz exames em janeiro. Só vão mostrar o resultado em abril. Queria ver se o prefeito usasse a saúde pública, o que ia dizer, diz a Alessandra da Vista Alegre. Vai ver que a Alessandra tá com um problema, então, de percepção aí, né, Caio? Inconsciente. O problema é a percepção, inconsciente. Esse prazo aí de 2 dela, meses é inconsciente. Está no inconsciente dela este prazo de 2 meses, não, né? Ela fez em janeiro, a entrega em abril, 3 meses depois, né? 3 meses depois. Boa tarde, Caio e meninas. A saúde pública está péssima, não concordo com o prefeito. Sou usuária e toda a minha família também usa. O nome dela é Marcela, do Águas da Serra. Caio, a Érica, como disse essa mulher, deve ser alguma ouvinte que se manifestou no programa do Ivan ou aqui no WhatsApp, a saúde pública piorou muito. Aliás, é ruim, deixa eu ver se eu entendi o posicionamento dela aqui. É ruim desde a época do Luizinho do PT, agora é péssimo. Por exemplo, você ia no Hospital das Crianças e fazia o quê, hein? Fazia o exame, fazia o atendimento. Agora não tem previsão de atendimento. Então, segundo ela, segundo a Érica, era ruim, e piorou. Mas ficou pior. Bom, essa questão dessa unidade que atende, né? Unidade infantil, você viu o Cleiton, o vereador, falando agora, né? O médico saiu para jantar e demorou 3 horas, né? Pois é. Que horário de janta é esse, né? Se esse caso realmente for confirmado, né? Boa tarde, Caio, Nani, Tayla. É um absurdo o que está acontecendo. Pior que o prefeito discorda do povo. Pois é, na reportagem, na verdade, na entrevista que foi feita, né? Ele discorda do povo. Não tem remédio, mato para todo lado, estrada rural um caos. Onde é que tá tudo uma maravilha? Toma vergonha, acorda, prefeito. Parabéns a todos aí da rádio. A Priscila, do bairro do Pinhal. Vou mostrar de novo a edição de ontem da Gazeta de Limeira. A percepção ruim sobre a saúde pública está no inconsciente das pessoas, diz aqui o prefeito Mário Botion. Se você concorda com ele ou discorda dele, participe pelo WhatsApp da Educadora, 992225124, ou ainda participe pelo Facebook. Se quiser ligar para cá para relatar o seu ou bom atendimento recebido pela Secretaria da Saúde ou mau atendimento, 21 13 50 20. Ô, Tayla, essa questão das estradas rurais também está um caos, não é? Todo dia reclamação sobre a conservação delas. Todo dia, Caio. Inclusive, hoje a gente recebeu algumas fotos de um ouvinte que mora também ali no bairro do Pinhal e enviou fotos da estrada que dá acesso ao bairro. Nós estivemos lá na semana passada, a Ana Paula Rosa fez um vídeo lá relatando a situação no local e as reclamações desse ponto, especificamente, têm chegado desde janeiro à nossa redação e de lá para cá, mais de quase 3 meses aí também, só piorou a situação da estrada. Vários acidentes foram registrados ali também, mais de 5 carros caíram nessa valeta que foi aberta